Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Gama Belo e hoje eu tenho mais uma migalha para o seu dia. Mas antes, já inscreve no canal, já deixa aí o seu comentário, já deixa o seu like para não se esquecer. E vamos para mais um vídeo no dia de hoje. Você já parou para pensar da dificuldade em que nós temos de sermos constantes? Como muitas vezes nós planejamos, nós nos esforçamos, nós projetamos, mas no final nós não conseguimos cumprir com aquilo que nós queremos. Um exemplo, nós dizemos: vou começar a fazer uma dieta, vou começar a fazer academia. Mas o quão difícil é para nós permanecermos, para nós sermos constantes. E você sabe por que nós temos essa dificuldade na constância? Ou quando vem um dia ruim e já acaba com todos os nossos planos, tudo aquilo que havíamos projetados vai por água abaixo. Porque em uma simples ocorrência, uma simples circunstância do dia, faz com que nós já venhamos deixarmos a constância de lado. E geralmente nós acabamos desistindo. Mas por que isso? Por que nós fazemos isso com tanta frequência? Em Marcos 4:17 nos diz: visto que não possui raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O que essa palavra está nos dizendo é que quando nós não possuímos raízes, quando nós não alicerçamos as nossas raízes, nós permanecemos por pouco tempo. Quando nós não construímos alicerce, quando nós não nos importamos e não damos atenção às raízes, nós estamos fadados a durar por pouco tempo. E você já parou para pensar como as coisas são construídas? Geralmente, quando observamos a estrutura de um prédio, uma casa, uma ponte ou qualquer outra coisa, nós olhamos para a sua beleza aparente, a sua estética, às vezes com tetos de gesso, forros com fita de LED, e isso nos chama a atenção. Um ambiente totalmente bem decorado, geralmente por um profissional que estudou e aplicou naquele lugar a melhor decoração possível para chamar nossa atenção, para fazer com que quando nós entramos naquele ambiente, nós fiquemos chocados com tamanha beleza de toda a sua obra de arte e a sua estética. É interessante como a aparência, a beleza de uma estrutura faz com que a gente venha a elogiá-la. E não há nada de errado em elogiar essas estruturas, estas obras de artes. Mas o que me chama a atenção é que quando nós olhamos para essas estruturas, para aqueles prédios magníficos, para aqueles castelos extraordinários, nós fiquemos abismados, nós fiquemos chocados com a sua estrutura. E isso nos chama a atenção. Essas estruturas fazem os nossos olhos brilharem, com prédios de mais de 800 metros, mais de 160 andares, pontes de mais de 150 quilômetros, esculturas de mais de 180 metros. Isso é magnífico. Isso são verdadeiras obras de arte. Mas muitas vezes não paramos para pensar a respeito da estrutura que mantém esses castelos, estes prédios, estas pontes, estas obras de arte. A estrutura que mantém tudo isso de pé. Será que você, assim como eu, nunca elogiou a estrutura que mantém essas obras? Será que você já elogiou as sapatas que dão sustentação, coluna, as vigas, as ferragens que dão toda essa sustentação
essas estruturas quase nunca são elogiadas, mas são elas que, mesmo debaixo de terra ou água, mantêm toda a aparência estética e beleza de pé. Se não fosse a estrutura, nada daquilo que enche os nossos olhos estaria em pé. E como é difícil desejarmos sermos estrutura que mantém outros de pé. Geralmente, queremos aparecer. Se ninguém nos vê, se ninguém nos notar, já nos entristecemos. Faz parte do ser humano querer ser visto. Faz parte do ser humano querer aparecer. Nós sempre queremos crescer, crescer e crescer. Mas crescer para quê? Para que os outros nos vejam? O quão lindos somos? O quão forte? O quão rico? O quão bom nós somos? Mas dificilmente queremos ser pessoas que sustentam. Nós não entendemos a importância de sermos plataforma de sustentação para outras pessoas. Isso que eu estou falando se chama intercessão. São pessoas que gastam a sua vida intercedendo, clamando por outras pessoas. Elas colocam o seu joelho no chão, muitas vezes por pessoas que nem conhecem, mas que estão enfrentando por dificuldades, problemas, situações adversas. E essas pessoas se colocam neste lugar de intercessores. Essas pessoas não estão em busca dos seus próprios sucessos, dos seus prazeres, dos seus desejos, mas elas se colocam nessa posição de intercessores que levam até Deus a dificuldade, o problema, as tribulações de outros seres humanos. Será que nós conseguiríamos ficar por detrás das câmeras sem que ninguém nos visse, sem que ninguém nos aplaudisse, sem que ninguém nos notasse, mas entendendo que somos plataforma que sustenta uma geração? Outro sim é que muitas vezes nós nos preocupamos em crescer, em ter uma boa aparência, uma boa estética, mas não nos preocupamos com o nosso alicerce, pois na sociedade em que vivemos, não importa muito a nossa profundidade. Eles não levam em consideração o quanto estamos alicerçados e enraizados. O que importa é o quanto aparentamos ter, o quanto aparentamos ser. Riqueza, família, trabalho, saúde são coisas boas, mas não são fundamentos para alicerce. Se você construir uma casa sobre elas, de um dia para o outro, tudo pode desmoronar. Quando você constrói algo sobre coisas materiais, da noite para o dia, você pode acabar em ruínas. Vejo muitas pessoas construindo seus castelos. Quando olho as suas redes sociais, vejo os seus impérios, aquilo que eles estão construindo, aparentemente tão lindo, tão magnífico, tão bonito. Nós até batemos palma, de certo modo, até o invejamos por tudo aquilo que eles estão construindo. Mas logo, não demora muito, somos surpreendidos com algumas notícias. Geralmente são o término de um casamento, o término de uma relação. Mas eles não aparentavam ser tão felizes, tão unidos. Como pode essa separação? Ou logo ficamos sabendo que essa pessoa está em depressão. Mas como? Como assim? Eles eram tão felizes, eles eram tão contentes quando nós vimos as suas redes sociais. Ou como a angústia e às vezes, até pior, a morte. Mas quando nós olhávamos para eles, nós dizíamos: que família linda, que família perfeita, como eu desejava, como eu queria estar no seu lugar. Pois é, e realmente eles construíram verdadeiros castelos, mas se esqueceram de construir alicerce.
E na primeira tempestade, no primeiro dia ruim, na primeira dificuldade, tudo acaba em ruínas. Porque não gastaram tempo, não mediram esforços para construir alicerce. Por isso, se faz necessário alicerçarmos a nossa casa sobre a rocha. Porque a casa que está alicerçada sobre a areia, na primeira tempestade que vem, leva. Ela não está fixada sobre algo sólido, o quão grande ela seja. Não importa o quão bonita ela seja, mas se ela não estiver alicerçada sobre a rocha, está fadado ao fracasso, está fadado à ruína. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram contra aquela casa, e ela não caiu, pois tinha o seu alicerce sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. A solidez da casa reflete a solidez do alicerce. Quando você alicerça sua casa sobre Jesus, a rocha, você encontra firmeza para suportar todas as tempestades da sua vida. As tempestades podem até ser grandes, mas a casa não cairá, pois Jesus é quem sustenta. Você precisa investir tempo, investir recurso na construção do seu alicerce. Nem sempre será rápido e fácil. Há solos que você precisa cravar estacas, até que você encontre um solo firme. Para aí então você começar a construir a sua casa. Não se preocupe com a demora no alicerce. Não se preocupe com o tempo gasto no alicerce, pois é o alicerce que sustenta toda a estrutura. Você consegue entender porque a todo instante nós temos dificuldade em sermos constantes, porque nós não investimos tempo na construção do nosso alicerce. Nós fizemos tudo no raso, tudo no superficial. A primeira dificuldade já faz com que nós venhamos desistir, parar e nos desanimar. A partir de hoje, coloque no seu coração de não se preocupar com o resultado, com a aparência, com a estética, com a beleza da estrutura da sua vida, sem antes gastar o seu tempo, a sua vida na construção do alicerce. Se a sua casa, se a sua vida não estiver sobre a rocha, eu te convido hoje a rever e começar a cravar estacas, a começar a fazer buracos até encontrar a rocha, para ali você estabelecer a sua casa, para você estabelecer a sua vida, para que ela venha permanecer. Pois só assim, a única maneira é essa, é fincando raízes. Porque quando o vento vier, quando a tempestade soprar, ela permanece de pé, porque tem raízes profundas. Por isso, para nós vivermos uma vida constante, perseverante, deixando as distrações de lado, deixando o desânimo de lado, deixando a opinião dos outros de lado, é só quando nós temos a nossa estrutura alicerçada sobre Cristo. E hoje Ele nos convida, hoje Ele te convida para colocar a sua casa sobre a rocha, colocar a sua família sobre as verdades do Evangelho. A rocha é a palavra, a rocha é Cristo, e Ele cuidará, e Ele se responsabilizará por sustentar a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua família. Ele se responsabiliza quando nós estamos enraizados nele. Eu não sei aonde você tem construído o seu império, mas se ele não estiver sobre a rocha, ele está fadado ao fracasso. Não se engane, alicerce é tudo. Jesus
é tudo. Ele é a verdadeira rocha, a única rocha que não sofre oscilação. Ele é capaz de trazer o alicerce, a sustentação verdadeira que você precisa, para que você venha a viver uma vida abundante. Nunca mais sofra inconstâncias, porque o vento sopra, o vento bate, a casa não cai, porque ela está fixada em Jesus. Que essa rocha possa lhe abençoar, que essa rocha possa sustentar a sua vida por todos os dias. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a sua vida, para que você venha fazer isso, parar e analisar aonde está a sua vida, aonde está o alicerce. Alicerce é tudo. Que o Espírito Santo possa lhe ajudar, possa lhe dar entendimento, para que você venha encontrar este lugar, onde só em Cristo, em mais nada, em lugar nenhum, você vai conseguir encontrar esta sustentação que só Ele pode te dar. Antes de sair, se você já não fez, faça agora. Se inscreva no canal, nos ajude. Nós estamos aqui trazendo mensagens, não apenas para alegrar o seu coração, não. Nós queremos a transformação para que o Evangelho de Jesus possa alcançar mais e mais pessoas. Se inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, deixe um comentário, compartilhe com mais pessoas, porque assim você também está fazendo parte disso que o Senhor está fazendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa rocha possa sustentar a sua vida. Até o próximo dia com mais uma migalha para a sua vida. Que Deus te abençoe.